Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje eu estou aqui com a Rose Kurdoglian, da Olink, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre um tema que eu considero muito importante e relevante para as lideranças e profissionais da área de comércio exterior. Mas antes da gente entrar no tema e no assunto, Rose, por favor, fala aqui, conta para a gente um pouquinho quem que é a Rose, experiência, o que que gosta de fazer. Se quiser também compartilhar algo que ninguém sabe, fica à vontade, tá bom? Conta um Aí você me pouquinho aqui para a gente. dificultou. Vamos Quem me lá. conhece sabe, eu sou muito transparente, né? Trabalho há 21 anos na área de gestão de pessoas, Que minha carreira legal. toda dentro dessa área, uma área muito complexa, porque pessoas são muito imprevisíveis, inclusive. Sim. Trabalho de forma generalista há muitos e muitos anos, já trabalhei Uhum. em consultoria, já trabalhei em empresa, e hoje eu estou há 11 anos, surpreendentemente, na Olink, uma Que empresa legal. que eu tenho muito prazer em estar, e a gente tem contribuído bastante aqui com o desenvolvimento, né? Não só dos líderes, mas também de todos os profissionais que a gente vê crescendo ao longo dessa jornada. Bacana. Minha formação é em psicologia, com pós-graduação em administração de empresa e uma outra pós-graduação em economia comportamental. Que legal. Então, estou aqui à disposição para dividir com todo mundo e inspirar pessoas e aprender também bastante com você, Gislaine, que é uma parceira É. nossa muito próxima da Olink, tem feito um trabalho brilhante aqui com os nossas novas lideranças. E estou aqui à disposição, vou tentar responder a todas as suas perguntas. Espero que não sejam tão complexas assim. Não, vai tirar de letra aí, com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu queria também agradecer, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui se doando para conversar um pouquinho com a gente aí sobre esse tema que eu considero importante, Rose, que é assim, a importância do desenvolvimento das lideranças e das equipes, principalmente aí com foco, vamos dizer assim, na área de comércio exterior, né? Particularmente, eu agora que estou aí, eu falo, desbravando mares até inóspitos, né? Uhum, com certeza. Que é tentando levar, né, esse desenvolvimento aí dentro das empresas, das organizações, porque realmente eu considero algo central e importante. Eu vejo um pouco ainda de dificuldade, assim, de resistência, nesse sentido. Talvez, eu não sei, aí você pode me contar um pouco mais, né, falar um pouco mais aqui para gente, por estar desse outro lado, né, nesse dia a dia, liderando essas questões, o que que seria exatamente, assim, essas dores, né, o que que impede, da empresa realmente ter essa visão da importância do desenvolvimento humano, né? Porque eu sei que, por um lado, eu vejo assim, eu tenho, né, particularmente, uma certa dificuldade, às vezes, de mostrar, né, de quantificar, talvez em resultados, em números, a importância disso, porque é algo muitas vezes intangível, né? Você não é algo que você está vendendo ali um produto que você mostra e fala, olha, né, faça isso que você vai vender mais, faça isso que o resultado vai ser X. É muito assim subjetivo, né? Muitas vezes intangível, então a gente não consegue demonstrar muito em números, né? Qual a importância disso? E talvez, não sei se é por isso ou não, às vezes a gente tem uma dificuldade, né, maior em estar dentro das empresas, em oferecer o serviço. Não sei se é só isso, se tem algum outro ponto que talvez eu também não tenha conseguido ainda enxergar, né? Mas eu queria que você compartilhasse um pouco aqui, né, da sua ideia e da sua visão, dos motivos ou, né, que poderiam impedir esse desenvolvimento e quando ele há, também do seu ponto de vista, né, quais são os benefícios reais que a gente pode calcular com isso? Sim. Bom, você falou uma coisa que para mim é muito relevante e muitas pessoas entendem, né, têm dificuldade de quantificar o resultado do trabalho de desenvolvimento. Uhum. Eu digo que 90% do que nós fazemos aqui a gente quantifica. Tá. Pode não dar um resultado de curto prazo, isso com certeza, né, é muito, muito difícil, não é um treinamento, uma palestra, É. uma intervenção isolada que vai gerar
um resultado. O que gera o resultado, não só em desenvolvimento, mas na vida da gente como um todo, é aquilo que você faz todos os dias e que se torna culturalmente algo já previamente estabelecido. Certo. O desenvolvimento, ele só acontece quando a empresa assume o funcionário como um fim, não como um meio, né, de atingir o seu resultado. E a partir do momento que ela encara esses colaboradores como um fim, né, em si mesmo e um compromisso ético entre todos do time, o resultado ele é garantido. Aham. Porque eu acho que é o inverso, não é o que eu estou fazendo hoje que vai gerar o resultado, é o Tá. que eu busco fazer junto com essas pessoas, para que juntos consigamos compartilhar um resultado que seja benéfico e sustentável, né? Fala-se muito hoje de uma economia limpa, de uma economia ética, de uma economia transparente. E para que isso aconteça, as empresas culturalmente precisam encarar o funcionário não como um meio, mas como um fim. E é a partir desse fim que se inicia um trabalho de engajamento muito forte e que faz com que o negócio se torne perene, né? Hoje existem muitas empresas que já investem em People Analytics, né? Então eles conseguem identificar e quantificar toda a jornada do colaborador e a partir dessa identificação criar alternativas e estratégias para melhorar o resultado como um todo, né? A Uhum. performance de cada um, o desenvolvimento de cada um. E isso só acontece ao longo do tempo. Então, eu sempre falo isso: turnover é um problema de todos. Sim. Não é um problema da área de recursos humanos ou da área de desenvolvimento. Eu consigo É. quantificar turnover? Certamente eu consigo financeiramente quantificar o custo do turnover para uma empresa, Uhum. e isso em momento algum vai passar pela contabilidade. É aquilo Aham. que eu deixei de ganhar, não é aquilo que É. eu perdi, de Uhum. fato, né? Ai, que legal. Financeiramente. Sim. Então, tudo começa aí. Se eu não tenho tempo com esse funcionário, eu não entendo, né, o que que eu tenho que fazer quando ele fizer 2 anos de casa, ou que ele fizer 5, o que que eu tenho que atingir com ele ao longo de uma vida e como é que eu vou seguir essa vida junto com ele, eu não desenvolvo ninguém, né? Uhum. Por isso que eu falo o Sim. resultado. E aí, quando você pega o resultado de uma companhia em 10 anos e cruza isso com a sua rotatividade, você consegue justificar que, de fato, esse trabalho de desenvolvimento que passou pela cultura, né, que atravessou a cultura da organização, gera um resultado consistente. Principalmente empresas, quando a gente fala em empresas de comércio exterior, que na maioria delas são empresas de serviços, Isso. prestadores de serviços, né? São Certo. traders, são Aham. agentes de cargas, são freight forwarders, né? É. Que, enfim, Despachantes, terminais. despachantes, Uhum. terminais, eles lidam com pessoas, eles prestam Sim, serviços, eles precisam de pessoas capacitadas para que isso aconteça, né? exatamente. E aí não é só capacitar, é capacitar, engajar, desenvolver e realizar essas pessoas, fazer com que elas se tornem, né, com que essa história de vida que elas têm para contar teve a contribuição da empresa nisso tudo, né? Então é algo muito mais além Muito do mais. que você prestar um serviço pura e simplesmente. Que bacana, que lindo de ouvir, né? Até arrepia, Uhum. assim, com sinceridade, porque é algo que eu normalmente eu digo também para as empresas, né? Eu falo, olha, você desenvolve uma pessoa, você desenvolve um colaborador, não porque pesquisas mostram que pessoas mais felizes produzem mais, porque senão, né, se viesse amanhã uma pesquisa falando, nossa, pessoas tristes produzem mais, você ia causar tristeza nas pessoas. Não, né? Uhum. Você desenvolve pelo simples fato de que pessoas melhores, desenvolvidas, evoluídas, elas são melhores para viver em qualquer situação, né? Você desenvolve isso é para a sociedade, é para o mundo, não é só para a empresa que hoje ela está inserida, né? E eu acredito muito assim também, né, Rose? Eu não sei você, não pode ter esse pensamento, né? Mas eu vou ter um custo, eu vou desenvolver essa pessoa, né? E amanhã ela sai aqui da empresa, ela vai para um outro lugar, e aí eu, né, eu tive esse trabalho, esse É que custo, e a ele ainda pessoa é a levou pessoa que embora. fala isso, ainda vê o funcionário como meio, Tá, né? Ele se torna fim quando eu não tenho esse discurso, quando eu tá. entendo que
eu contrato potenciais e desenvolvo talentos. Tá, E o desenvolvimento de um talento pode levar anos. isso. Requer também a frustração de lidar com as baixas desse funcionário, porque o ser humano ele não é contínuo, ele É, não vai estar bem o uhum, tempo todo, ele vai ter sim, momentos de recaída, momentos de dificuldade na vida dele. A empresa vai bancar isso? isso. Vai A estar empresa junto, vai né? estar junto, assim como a Uhum, empresa também vai ter dificuldades financeiras ao longo de muitos anos, o funcionário vai bancar isso. é. Então, é um compromisso ético de ambos os lados. E Uhum, quando em algum momento não está bom para um dos lados, é também benéfico. Eu falo que o desligamento também faz parte da jornada. É uhum, benéfico também. Não deu match cultural, o funcionário não colaborou da forma que nós gostaríamos, não atingiu a performance desejada, houve retorno, houve feedback, não houve resposta uhum, aderente à expectativa da organização. Ela também tem o seu direito e o seu dever de mostrar para o restante do time que o alto desempenho faz parte da jornada. Então, não é uhum, uma leniência ou uma negligência só acomodar aquilo que não tá dentro dos padrões estipulados de desempenho da organização. Então, a uhum. gente trabalha muito dessa forma, né? Dessa parceria e de deixar muito claro o que você espera, qual que é essa expectativa, e se essa expectativa que você colocou, ela é factível e viável, como é que nós juntos vamos chegar nessa expectativa, né? Não é Uhum. é o que vamos fazer isso juntos, como vamos fazer isso, né? Sim, muito bacana. E assim, qual que é a sua visão, né? Como que você vê essa questão do desenvolvimento? Eu acredito muito que ele se aplica a todos, né? Você tem que desenvolver o líder, né, de uma certa forma, e você também tem que desenvolver as equipes, porque senão a gente começa a gerar, eu acredito que muitas disparidades, né? Porque você tem às vezes um líder ali super desenvolvido, só que as pessoas não acompanharam esse ritmo, né? Então, cada um a seu tempo, cada um a seu modo. Agora, o desenvolvimento ele deveria ser, né, considerado para todos, a meu ver, né, na minha opinião. Como que você enxerga isso, né? Como que você vê esse desenvolvimento das lideranças hoje? O que que seria importante realmente estar junto, desenvolvendo com essas lideranças? E na questão das equipes, né? Para termos aí equipes mais colaborativas, equipes trabalhando junto, né? E também junto não só entre membros da própria equipe, mas juntos com a própria liderança, né? Porque às vezes a Uhum. gente fala muito que o líder tem que estar ali junto com a equipe, agora a equipe também tem que estar junto com o líder, né? É É, uma troca. e o líder não tem que assim, eu falo muito isso, guardadas as devidas proporções, ele não tem que se adaptar ao baixo desempenho do time. Ele Né? também não tem que se adaptar à falta de resiliência, de sustentação a momentos frustrantes da equipe. Uhum, E da mesma forma, a equipe não tem que suportar um gestor tóxico, um gestor uhum, que não saiba liderar, e que tem uma dificuldade de atingir, de se comunicar adequadamente a sua equipe. Então, sim, tem que haver pílulas para cada tipo de necessidade, mas existe um recurso que hoje as companhias, as empresas, nós da Olink utilizamos desde 2018 e que democratiza o conhecimento, que é a plataforma de tanto a nossa plataforma digital, como também a nossa plataforma de desenvolvimento. Então, uhum, é um recurso que, é, a depender da necessidade, tanto o gestor como o funcionário tem ali disponível, são mais de 200 cursos, onde ele uhum, pode tanto trabalhar as habilidades do futuro, como também entender mais a fundo sobre o negócio. Nós temos uhum, 33 cursos destinados para o negócio da Olink. uhum, Então, eu vou fazer um curso de carga perigosa, não tenho muita ideia de como isso funciona, a pessoa do departamento está sobrecarregada, não tenho como acessá-la nesse momento, mas eu quero obter esse conteúdo agora, eu vou ter uma reunião, eu preciso entender. Então, ela tem total acesso a essa plataforma. Eu acho que bacana. as plataformas de conhecimento mudaram muito, não é mais aquele
conhecimento travado, lento, demorado, são pílulas de 20 minutos, 10 minutos, que você, na ponta do dedo, consegue é, beber de um conhecimento útil para a sua realidade. Essa é a grande diferença da experiência de aprendizagem versus um treinamento convencional que a gente tinha antigamente, ou até mesmo como as escolas funcionavam, o ensino no certo, Brasil e no mundo funcionava. Agora certo. não, agora o aluno é o centro, não mais o Uhum. professor ensina, né? A gente aprende juntos. Aqui na Legal. Olink a gente tem muita roda de conversa, a gente tem a gente agora está com uma iniciativa entre nós mesmos, chamada Pílula de Liderança, aonde a gente não fala mais de conceito, a gente fala assim, o que pegou nessa semana, o que que a gente tem Aham. que fazer? Ah, eu tive uma dificuldade numa entrevista de desligamento, foi uma Uhum. entrevista difícil, tá bom, vamos simular como foi essa entrevista. Que Por que que legal. foi difícil? O que que aconteceu? E aí o grupo colabora, sabe, Trazer para a Gislaine? prática, né? Não E ir tem mais desenvolvendo. aquela coisa de, ai, o passo a É. passo é esse. Não, o ser Aham. humano, tudo que envolve gestão de pessoas, o ser humano é muito imprevisível. Então, a gente tem que trabalhar diante dessa imprevisibilidade do mundo, imprevisibilidade do ser humano e mais ainda o contexto pós-pandêmico, que a gente fala isso muita, de uma forma ainda bastante intensa, porque as pessoas ainda estão se recuperando Sim. mentalmente de toda essa jornada que todos passaram aí no mundo, É, né? é. Muito bacana. E eu costumo dizer também, né, Rose, que assim, o desenvolvimento, ele é constante. Não é aquela coisa que assim, né, a empresa vai fazer um treinamento hoje, chama lá todo mundo, bota numa sala, faz todo mundo participar, e amanhã, olha, agora estão todos treinados, a partir de amanhã, então, eu quero ver novas ações, né? Eu quero Seria ver novas ótimo, né? atitudes, né? Amaria isso. E Existe esse pronto, mundo? né? É É, constante. Hoje você é, aprende uma coisa, amanhã você aprende outra, né? Eu costumo dizer que é, assim, o conhecimento como autoconhecimento é infinito. A gente vai passar por essa vida e não vai saber é. tudo. Porém, quanto mais a gente avança, mais a gente evolui. E Uhum. conhecimento gera conhecimento, né? A gente E percebe isso, que a isso que você gente falou é muito interessante, porque assim, a maior plataforma de conhecimento do mundo é o YouTube. é, É a maior plataforma de conhecimento. Hoje, as pessoas as pessoas escolhem como é, aprender. E elas têm essa, tá ali, então, né? apesar da gente ter a nossa plataforma, muita gente Uhum, vai no YouTube para descobrir sobre aquele uhum, assunto. Outro, é, e aonde que está o professor? Onde está o profissional de desenvolvimento dentro desse contexto multiverso, né? uhum, O profissional de desenvolvimento, ele é um mentor, né? Ele está é, lá mentorando e trazendo uma curadoria de conteúdo que vai diferenciar de qualquer outra plataforma. Então, ele certo. não pode entrar como um gestor uma pessoa que vai trazer um professor. Ele não É, pode entrar com um curso muito travado ali para passar, porque aquilo ele vê no livro, aqui ele assiste um é, filme no YouTube, é. ali ele, sei lá, pega o Kindle dele, lê Uhum, aquele capítulo interessante que ele achou. Então, uhum, isso já não mais interessa a nossa, né, o nosso público que consome o conhecimento. Eles têm muito interesse no conhecimento, mas o sim. conhecimento gerado ao vivo, em cores, Uhum, daquele grupo, naquela interação e naquela troca de experiência. Isso é vivo, isso é é, o conhecimento vivo, isso é desenvolvimento. uhum, E é o que você falou, né? É, se desenvolvimento fosse um evento, não haveria infância. é, Né? A infância, ela retrata muito isso. Na teoria do desenvolvimento infantil que a gente fala, é. né, o amadurecimento cerebral, ele leva 25 anos. 25. É, Então, isso mostra que para você quebrar um hábito ou mudar um comportamento de um ser humano, não é em uma hora, em não, 2 horas, em uma semana, em 10 dias, em é, 3 meses, você vai fazer é, isso. É instalar o hábito. é um Instalar o processo, hábito. né? É um processo e Exatamente. deve ser contínuo, né? Então, toda a iniciativa que a gente faz aqui, por exemplo, o nosso maior esforço é instalar o hábito. Então, quando a gente foi implantar em 2018 aí o Link,
Minha preocupação era assim, vamos tornar esse processo de entrar na plataforma automático. Uhum, Algo que o funcionário já faça, quando ele entra no sistema, ele já consegue também entrar na plataforma e uhum, ele tem ali um ritual de aprendizagem. Então, essa foi a grande sacada. Então, hoje, uhum. por exemplo, eu não faço mais tanta supervisão sobre o número de acesso. A gente já manteve, né, um número, hoje a gente tem em torno de 3.000 acessos mês, a gente já manteve esse número de acesso recorrente. Ai, que Isso legal, mostra o quê? A gente já criou essa cultura dele acessar a legal, plataforma e buscar o crescimento, o desenvolvimento dele. E isso em que tudo. Então, bacana. quando a gente não tem, por exemplo, uma vivência que conecta, que é um evento que a gente faz aqui a cada 3 meses, as pessoas já perguntam, poxa, Rose, não vai ter e Ai, que tal. Então, legal. desenvolvimento é isso, né? É, Você ter é. esses pontos de contatos que se tornam hábitos dentro da organização e que cresce as pessoas não só no aspecto de entendimento técnico, mas quando um funcionário que passa por esse processo atende um cliente, ele traz uma senioridade de Uhum. soft skills que uma pessoa de uma outra empresa que não tenha tido essa experiência, bem provavelmente ele não conseguiu desenvolver essa capacidade. Entende, Entendi. Gislaine? Nossa, muito bacana, muito interessante. E assim, e criando o hábito, a gente percebe o seguinte, que as pessoas também começam a pedir mais por isso, né? Quando realmente interioriza, quando É, aquilo, né, leva para essa prática também diária, constante. Eu falo que é um passo de cada vez, né? A nossa construção, da nossa edificação, ela passa por isso, né? A gente dar um passo de cada vez, é um tijolo por dia que você vai colocando, agora não pode deixar de fazer, né? Para que essa, no final, depois, essa construção esteja realmente edificada. Agora é isso, é criar esse hábito para que as pessoas entendam, né? Como que eu posso aprender e usar também isso melhor no meu dia a dia. Porque eu acredito muito que, assim, essa teoria, ela tem que virar uma prática. Ela não pode ser só aquele livro, né? É como que você extrai algo daquilo e você consegue que seja numa simplicidade, que seja uma pequena mudança de atitude hoje, tá ótimo, já está valendo, mas que você consiga transformar aquele ensinamento em algo realmente melhor para o seu dia a dia, porque somos seres interdependentes, né? Então a gente precisa, né, Rose, no dia a dia dessas interações, precisamos é. estar com O pessoas, que que eu vejo, é isso, o interagindo, que que eu né? vejo, Gislaine, perdeu-se muito dentro das organizações o senso do coletivo. Ah, E às vezes a gente acha o que que o coletivo tem a ver com o trabalho que eu faço aqui. O coletivo tem tudo a ver. O coletivo, o senso de coletividade gera colaboração. ah, Colaboração gera pertencimento. ah, Pertencimento gera uma, um sentimento de que ali não é um lugar só para produzir, aqui, ali é um lugar para compartilhar, ali é um lugar onde eu consigo me restabelecer, resgatar diante desse mundo individualista, e é um lugar onde eu me sinto aceita, seja lá qual for o meu perfil, seja lá qual for a minha dificuldade. A partir do momento que você estabelece uma cultura do coletivo, você modifica crenças e todo uhum, comportamento se baseia em crenças. é, Então, essa mudança de crenças, de que a gente trabalha muito isso aqui, a gente não vai negociar quem você é. Você nunca vai mudar quem você uhum, é. A gente vai sim, negociar prazo, a gente vai negociar qualidade, a gente vai negociar conhecimento, comprometimento, respeito e ética. Isso uhum, são, aliás, não são nem negociáveis, é, são inegociáveis. é, A gente não negocia personalidade, a gente não negocia. Se a gente aceitou, né, esse uhum, profissional para trabalhar com a gente, é porque a gente já validou, a gente já deu o aceite ali. E a certo, gente vai assumir tanto as dificuldades como os talentos daquele certo, indivíduo. Então, essa grande dificuldade que às vezes as empresas têm em reforçar só o individual, em validar só uhum,
É porque é muito mais fácil, né? Você falar, É, você vai bem, você não vai, é, mas é muito mais difícil você criar uma harmonia interna para trazer um resultado que individualmente você nunca conseguiria. Então, é, essa harmonia, ela atravessa todos os subsistemas da área de recursos humanos. A gente está falando aqui de desenvolvimento, mas, poxa, se você é uma profissional de comércio exterior, né, e você percebe que a sua colega que faz exatamente o que você faz ganha o dobro do que você e está mais ou menos no mesmo tempo de casa. é, Como é que você vai trabalhar o coletivo nessa situação? Como é que você vai se sentir acolhido e pertencente àquele uhum, network? Não vai. Então, passa por tudo, passa por toda a parte de recursos humanos, passa pela experiência do onboarding, passa pela experiência dos 5 anos, dos 2 anos, né, de quando você ganha o filho, quando você perde um parente é, próximo, toda essa jornada de vida ela acompanha a jornada da empresa também. E o desenvolvimento acontece justamente aí. A gente tem é, que estar atento a esses pontos de contato do colaborador para mostrar para ele que a gente está junto, mas a gente é, está junto desde que você também esteja junto. É sim, essa claro, reciprocidade corporativa que dá esse efeito, esse compromisso e essa cultura de colaboração. Não existe uma cultura de colaboração só pelo discurso. Existe uhum, cultura de colaboração por atitudes, né? sim, As pessoas estão muito entediadas de discursos vazios, uhum, né? Os discursos eles precisam estar recheados de atitudes. Então, se você não pode bancar aquele discurso, não faça. é. A Sim, gente tem, é muito trabalha. mais atitude, é porque é o exemplo, né? A gente vai muito mais pelo exemplo do que pela palavra, né? E se acontece, os dois têm que ser coerentes, né? Mas muito É. mais o exemplo, muito mais você tem ações mesmo práticas do que só, né, na fala, vamos dizer assim, no discurso, né? Tem que estar alinhado. É muito bacana, Rose. E assim, o que mais você gostaria de acrescentar para nós, estando desse lado, então, da prestação de serviço do comércio exterior, vendo a importância desse desenvolvimento aí para as lideranças, né, para as equipes, o que que seriam, assim, pontos centrais que você poderia dizer, olha, é benéfico o desenvolvimento humano por X, Y, Z, né? Eu enxergo uma, duas, três questões, não sei, que você tenha em mente que você enxerga como importante, trabalhando esse desenvolvimento para a empresa. Porque, assim, o comércio exterior é uma área super técnica, né? E eu, por exemplo, né, ao longo da minha carreira, eu vi que a gente dá muito foco para questões técnicas, né, para esse desenvolvimento técnico. E pouco ou quase nada, agora talvez um pouco mais tenha se Uhum. ganhado essa consciência também de desenvolver, né, as competências aí dessa parte mais humana, né? Então, o autoconhecimento, ou as soft skills, que a gente vai perceber que são importantes também, né, de nesse paralelo serem desenvolvidas. Como que você vê, então, toda essa questão para a área de comércio exterior, estando desse lado da prestação do serviço? Eu acho que comércio exterior é uma área de prestação de serviços. Uhum, E toda a área de prestação de serviços sem investimento em pessoas, uhum, ela não. Com a competitividade que tem hoje, as empresas já perceberam. Quando você olha 2016, quando a gente entrou na lista das melhores empresas para trabalhar pela uhum. GPTW, eu fiz uma varredura com toda a lista para ver se existia alguma empresa do comércio exterior que estava nessa lista. Só tinha uma. Na Olha, época era a DHL, só certo. uma. Esse ano, quando a gente foi certificado novamente, várias empresas do comércio Uhum, exterior já estavam certificadas GPTW, ainda não na lista, mas já estavam certificadas. uhum, É, isso mostra o investimento e o ganho. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente não vê o ganho no dia a dia, mas quando você é. pega um Um, intervalo um de tempo período, né? maior, então você pega lá 7 anos, que foi esse prazo de 2016 para cá, 7 anos, você vê, houve avanço, É, aconteceu, as empresas já acordaram,
Que do legal. comércio exterior já estão mais impactadas, mais abertas. Eu percebo muito, assim, muitas empresas, muitos concorrentes nossos, às vezes vêm fazer benchmarking com a gente Ai, que para legal. entender o que que a gente tem feito pelos nossos colaboradores, as iniciativas dos nossos concorrentes. Eu fico muito feliz com isso, porque Claro. mostra que, de fato, né, houve esse despertar dessas empresas, coisa que antigamente, muito bem dito, né, quando eu entrei aí há 11 anos atrás no comércio exterior, como responsável aqui pela área de desenvolvimento da Olink, eu percebia muito essa imaturidade no desenvolvimento, no Uhum. investimento em pessoas, e Certo. muito reforço, assim, nas habilidades técnicas, nas hard Isso. skills, né? É. Isso Que é trouxe uma importante, geração, né, sem Rose? Só vamos colocar, dúvida, sem dúvida. Agora precisa ter um equilíbrio, e né? Não é sim, só isso, como também não é só desenvolver esse pessoal, né? Porque quem está na área de comércio exterior precisa ter essa técnica, precisa se sem dúvida, aprofundar, são né? Mas é um especialistas que se equilíbrio, né? tornaram gestores, né? Isso, Normalmente são isso, especialistas. isso. Então, houve esse gap, a gente teve que trabalhar bastante essas questões, né? Porque hoje as novas lideranças da Olink tiveram oportunidade de ter tido esse desenvolvimento, mas as antigas lideranças, a gente teve que fazer um trabalho mais firme aí Aham, de resgate dos pontos importantes e de hábitos que antes não aconteciam, né? O próprio certo. feedback, a conversa de carreira que a gente instalou aqui não existiam, não eram hábitos que estavam na agenda desses gestores. E aos poucos a gente foi incrementando, né? Hoje a nossa equipe pouco faz horas extras, Olha, né? A gente conseguiu falar, né, trazer essa crença, gente, hora extra não é sinal de é, produtividade. é, É possível sim ser produtivo em 8 horas, sim. veja o resultado, né? Veja o resultado, olha aqui. É, E aí, aos poucos, você vai quebrando crenças antigas que travavam comportamentos mais produtivos. uhum, Então, eu vejo um pouco assim, graças a Deus, a gente não só eu, mas as empresas despertaram para a importância que a gestão de pessoas tem no resultado da organização, né? sim, É como eu disse, em um ano você não faz isso, mas em é, 10 anos você olha o resultado de uma empresa que investe em pessoas. Não precisa ser 10 anos, mas 6 anos, 5 anos, uhum. que faz isso de forma regular, Regular, contínua. é clara É. A o avanço, evolução, a né? evolução É, e é, vários indicadores aí que a gente, inclusive, já faz, né? que bacana. Muito bom, Rose. Bom, caminhamos aqui para o final, um papo super agradável. Claro, a gente podia ficar horas aqui, né, conversando. Tem algo mais que você queira compartilhar, comentar ainda sobre esse tema? Talvez alguma pergunta que eu não fiz? Fique à vontade aí para dar o seu parecer aí final. Eu acho que a pergunta que eu faço, que eu faria, na perspectiva de alguém que não trabalha nessa área, é por onde eu começo? Eu acho Uhum, tudo isso interessante, mas por onde eu começo? E eu sempre falo que o começo de tudo se baseia na escuta, né? De entender a perspectiva do outro, de entender o que que esse time precisa, o que que esse time quer, como que ele quer receber aquele conhecimento, o que está faltando. Então, escutas estruturadas, pesquisas de escutas, onde a própria metodologia da GPTW ou qualquer outra metodologia que transmita um olhar sobre o ponto de vista da escuta, é o primeiro passo para iniciar um trabalho de desenvolvimento de longo prazo. que bacana. Muito bom, Rose. Bom, Rose é uma parceira aí, sou muito grata porque, né, vou tornar público a Ah, generosidade dela imagino, comigo Gislaine. aí quando eu estava começando, né, no desenvolvimento humano. Então, não abriu só as portas para mim, escancarou, né? Ah, que Foi legal, foi muito, muito bom. foi muito bacana e muito importante aí para essa caminhada. E a gente realmente, eu digo assim, que ademais de todos os indicadores e índices, eu acredito que o mais
importante de tudo é ser um processo gratificante, né. Para mim, eu vejo Uhum. assim como gratificante, cada vida que você transforma, que você ajuda no crescimento, no desenvolvimento, eu acho que assim, né, não tem preço que pague, né, realmente é muito bacana, muito gratificante. Então, tem que ter isso em mente também, né, não, nem tudo é palpável, nem tudo é só dinheiro, nem tudo é só resultado, né, tem também, questões aí que são importantes e que a gente também pode considerar nesse processo. Muito bacana, Rose, mais uma vez, gratidão pela sua Obrigada, presença, Gislaine, pelo eu que seu agradeço. tempo, e assim, se as pessoas quiserem se conectar com você, ou como que elas te Pode ser encontram? pelo LinkedIn, né? Rose Curdoglian. Tá, Com certeza não tem esse nome duplicado, então é só procurar pelo LinkedIn Rose Curdoglian, tá bom? legal, muito Obrigada, viu, bacana. Eu que Gislaine? agradeço, grande abraço, Um sucesso aí a abraço para você e você toda a equipe também. da Olink. Ah, obrigada, um abraço, tchau, Outro, tchau. tchau, tchau.